A princípio, mais focado na nossa área, só tinha engenharia eletrônica. Bom. A engenharia eletrônica, na verdade, a engenharia eletrônica ela também é um curso bastante amplo, né? Porque ela envolve telecomunicações, eletrônica de potência, automação também. O tecnólogo em eletrônica industrial ele é mais focado, ele é eletrônica de potência, controle e um pouco de sistemas embarcados também com a parte de microcontroladores. Tudo voltado, claro, para automação de tarefas industriais, né? Vamos voltar ali, então, pessoal, no nosso conversor forward. Vocês conseguiram digerir aquilo que eu falei ali? Acho que sim. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu abrir aqui a página. Vamos voltar aqui na simulação. Vamos tentar fazer isso aqui funcionar agora. Tá. Aqui. Vou botar um capacitor de 10 micro. Então, como eu estava dizendo para vocês, gente, o conversor forward ele é um conversor muito utilizado quando tu tem que trabalhar com níveis de potência mais elevados. E principalmente quando tu quer uma configuração simples para trabalhar não digo em malha aberta, é difícil um conversor trabalhar em malha aberta, mas pelo menos com o fato de tu não ter que se preocupar com a desmagnetização do núcleo. Tá? Fazendo um projeto adequado para o conversor forward, a desmagnetização é quase que garantida. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Eu vou ficar lendo aqui a tensão da bobina primária. Claro, eu posso ler qualquer uma das bobinas que eu vou conseguir ver se existe tensão positiva ou tensão negativa. Tá? Mas nesse caso aqui eu vou ler da bobina primária. Eu vou deixar aqui os elementos não ideais do meu transformador ao mínimo. Isso aqui são as... Não está apresentando a tela. Não tá. Agora acho que está apresentando. Né? Agora apareceu. Então aqui, gente, eu estou configurando o transformador, tá? Quando vocês pegam esses transformadores aqui de 3 bobinas, pessoal, ele não é um transformador ideal, tá? Ele vai ter indutância de dispersão, ele vai ter resistência série das bobinas. Então todos esses parâmetros a gente põe um nano aqui, que é um valor muito baixo. Ah, por que eu não ponho zero? Porque às vezes o PC ele sacaneia e ele não simula se tu põe o valor zero, tá? Às vezes dá uns erros nele, meio maluco. Aqui a indutância de magnetização a gente não projeta para o conversor forward. A gente assume uma indutância de magnetização muito alta. Isso é bem interessante dele. Oi? Estava com o dedo no microfone. Parabéns. A diferença, pessoal, é que aqui a indutância de magnetização, a gente não projeta ela para o conversor forward. Por quê? Porque ele é um conversor que ele vai passar a energia já direto na primeira etapa de operação. Então, a indutância de magnetização, ela não acumula mais energia. Nós temos um indutor para fazer esse acúmulo de energia aqui. Que é esse indutor aqui. Então, a indutância de magnetização é só uma consequência do uso do transformador. Tá? Quanto mais alta for essa indutância, melhor. Por quê? Por causa do modo contínuo que tu falou? Também. Mas o modo contínuo, no caso do conversor forward, Conrado, ele é determinado por aquele indutor que está lá no secundário. Eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Né? O que acontece? No conversor flyback, a própria indutância de magnetização do transformador era o indutor do nosso conversor. Tá? A gente se aproveita dela para o conversor funcionar. Agora, no caso do conversor forward, não. No caso do conversor forward, a gente quer que a indutância de magnetização seja a mais alta possível. Tá? Por que a gente quer isso? Dê só uma olhada aqui, ó, gente. Tá. O que vai acontecer com a corrente de entrada
Se eu tiver um indutor aqui, no caso, o indutor da magnetizante, muito baixinho. Vai ser alta? Exato. Perfeito. Exatamente isso. Então, quando a gente está projetando o transformador do conversor forward, a gente projeta ele de uma forma que a indutância de magnetização seja a mais alta possível. Porque quanto maior for este indutor aqui, mais baixa vai ser a corrente da magnetizante. Quanto mais baixa é essa corrente da magnetizante, menor é o esforço sobre os meus semicondutores aqui na entrada. Tá? Lembrando, nós não estamos usando neste conversor a indutância da magnetizante para carregar o capacitor. Não, 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 a gente não está fazendo isso. Quem está carregando o capacitor aqui é esse indutor que nós temos separado. Aqui a indutância da magnetizante é só uma coisa que a gente tem que lidar com ela. Tá? E que é, inclusive, essa indutância que vai fazer esse diodo funcionar aqui para desmagnetizar o próprio transformador. Tá? Acho que aí tá bom. Beleza. Vamos botar simular. Ah, é. Eu não botei multímetro nem na entrada nem na saída. Muito bom. Perfeito. Vamos dar uma olhadinha agora, ó, pessoal, na nossa tensão aqui do transformador. Isso aqui tá com uma cara de passo ruim de simulação. Deixa eu melhorar o passo da simulação aqui. Agora sim, ó, gente. Agora tá funcionando adequado. O que que acontece? Ah, não, espera só um pouquinho. Não, também não tá certo. Não sei por que a simulação aqui ela tá me dando um pico de 10 mega. Tem alguma coisa aqui que não tá fechando bem. Não sei por que a simulação tá dando esse erro aqui. Como se ele não estivesse descarregando. Hum.
Mas tá correto. A operação no conversor, ela tá toda certa. Agora parece que parece não. A desmagnetização dele parece que não tá dando muito certo no PC. Deixa eu ver aqui, VS. Eu lembro que já tinha dado um problema assim por causa do transformador. Ele me dá uma tensão aqui de milhões de volts aqui, não tem por que tá acontecendo isso. Vou ver o PWM dele se tá tudo certo. Ele parece que tá desconectado, professor, com a chave ali. Deixa eu ver. Não sei se é impressão minha. Vamos dar uma olhada aqui. Às vezes o PC ele buga mesmo. Isso acontece. Não, o PWM tá correto. Vou ver aqui logo no início. Tá correto. Não tem nenhum erro aqui no PWM. Vamos ver. Não, a chave ela tá conectada. Aqui tá conectado. Acho que eu sei o que que é. Acho que eu sei. Aham. Ai, ai, o Pecinha suas maravilhas. Stonks. Stonks. Agora tá certo. O Pecinha, ele tem uma maneira, às vezes, muito particular dele de funcionar. Eu lembro que isso já tinha me acontecido antes. Ele não trata a bobina secundária da mesma forma que ele trata a bobina primária. Não me perguntem o porquê disso, gente. Equacionamento do Pecinha, tá? Mas vamos verificar o que está acontecendo aqui, ó. Primeira etapa de operação, sinal PWM está on. O que acontece? Eu vou tentar diminuir aqui as janelas para a gente conseguir ver o conversor e ver a simulação, tá? Olha só o que acontece aqui, ó, gente. Na primeira etapa de operação, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom out aqui. Na primeira etapa de operação, o que acontece? Como o sinal PWM está on, eu aciono a chave. Quando eu aciono essa chave, eu tenho sobre a minha bobina do primário a tensão de entrada. Tá? Automaticamente, eu levo essa tensão de entrada para a minha saída. Certo? Na segunda etapa de operação, quando a chave abre, o diodo de desmagnetização entra em condução. E aí eu faço uma conexão reversa da minha bobina do transformador com a minha entrada, tensão de entrada. Então a energia que estava nessa minha indutância de magnetização, ela é transferida para a entrada, ela se regenera. Tá? Por isso que eu tenho essa tensão negativa. Terminou a tensão negativa, terminou de descarregar a bobina de
de magnetização, pronto, tensão zero sobre as bobinas do trafo. Por que tensão zero? Porque aqui o diodo vai sair de condução, porque não tem mais corrente para conduzir, e esse diodo aqui vai estar em roda livre. Quando esse diodo aqui está em roda livre, a tensão aqui é zero. Tá? Então, através desse processo aqui, eu garanto a desmagnetização do meu transformador. E eu não tenho que me preocupar com alguma malha de controle vigiando isso para mim. Entenderam, gente? Sim. Sim. Daí, no caso, o filtro, o resto ali, ele filtra, né? O indutor capacitor. Exatamente. E aí, as equações aqui do conversor forward, elas vão ser bem similares à do conversor buck, só que com a relação de espiras. Por exemplo, vamos avançar aqui. Se vocês forem ver, por exemplo, a relação entre... deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui ele estava recém fazendo análise com as chaves. Aqui, ó. Olha a relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada. É D vezes a relação de espiras. A relação do conversor buck, antigamente, era só D. A relação do conversor forward é D vezes a relação de espiras. Vamos ver aqui. O cálculo do capacitor também, né, pessoal, que a gente vai trabalhar no conversor forward é muito parecido com o cálculo do capacitor que a gente trabalhava lá no conversor buck. Você só tem que adaptar, no caso ali, a tensão de saída que vocês vão trabalhar. Deixa eu ver aqui se ele mostra o cálculo do indutor. Ah, tá aqui. Não, mas esse aqui é a indutância da magnetização. Não é que eu quero. Aqui, é isso mesmo. Dá para pegar qualquer uma dessas equações, né? A variação de corrente no indutor, no caso, vai ser a tensão de saída vezes o período dividido pela indutância que a gente tem que calcular. Algo semelhante ao que a gente estava trabalhando lá com o conversor buck. Dá tanto para fazer com a equação da chave aberta quanto com a equação da chave fechada. Ó. A variação... deixa eu só ver uma coisa aqui. Isso, está aqui. No caso, delta ILX, ele chama esse indutor de ILX, igual a VS, a relação de espiras, menos VO, razão cíclica, período ou frequência, né, passando esse aqui para baixo. Tá? Dá para utilizar essa equação para a gente calcular o indutor. Pessoal, uma coisa que eu quero que vocês tomem cuidado quando vocês forem projetar semicondutor de conversor isolado é verificar sempre qual é a tensão que você vai ter sobre esses os semicondutores, tá? Quando vocês estão trabalhando com conversor isolado, vocês não têm, por exemplo, só a tensão de entrada sobre o semicondutor de vocês, como era o caso do buck, mas vocês têm agora a tensão de entrada mais a tensão espelhada dessa desmagnetização. Essas duas tensões vão se somar em cima da chave e vão dar o dobro de tensão que você tinha antes do conversor isolado. Então, geralmente, quando vocês fazem o projeto dos semicondutores de conversores como flyback ou de forward, tu vai ter que colocar um semicondutor um pouco mais parrudo para aguentar esse estresse adicional que vem do transformador. Tá?
O livro aqui, ele fornece vários outros exemplos, né, de projeto do conversor forward aqui, né, vocês podem dar uma olhada tanto para cálculo do indutor, quanto para cálculo do capacitor que é utilizado nele. Eu vou querer que vocês façam os exercícios ali, né, que eu passei para vocês da aula de hoje, também eu quero que vocês façam da aula de CC, e se possível, pessoal, deem uma olhadinha também na parte de conversor push-pull, meia ponte e ponte completa, tá? A aula que vem a gente vai tratar de conversores, de introdução à realimentação de conversores, e depois a gente tem uma aula de exercícios antes da aula da prova, tá? Era isso então na aula de hoje, pessoal. Não sei se vocês têm alguma dúvida, alguma curiosidade que queiram tirar. Beleza. Que dia é a prova? Beleza. Tá de plano aqui no... Agora eu não lembro direito, Conrado, mas eu acho que é na semana do dia 5 de fevereiro ali. Eu lembro que é a última semana. A última? É. A gente tem essa aula de realimentação, aí temos aula de exercício e depois prova, se eu não me engano. Se eu não me engano, deixa eu dar uma olhadinha no meu plano de cima. Deixa eu ver aqui. Hoje é dia 15 do... É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Ali tem uma parte do conversor meia ponte completa, mas eu vou preferir fazer uma aula de exercício com vocês aí. Tranquilo. Tá? Tranquilo. Tá, pessoal. Valeu pela aula de hoje. Valeu, professor. Até mais. Até mais. Certo. Até.